Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Só este versículo. Vamos ler de novo. Você está pronto? Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Diga para a pessoa que está do seu lado, não fique sem falar para a pessoa que está do seu lado. Procure alguém e fale. Diga para ela: toma posse da vida eterna. Sabemos que a salvação é pela graça mediante a fé. Entretanto, a graça não nos motiva a viver desordenadamente na presença de Deus. Pelo contrário, a graça nos convoca a uma vida de santidade, a uma vida de renúncia, a uma vida de dependência de Deus. Repitam comigo, diga: a graça me leva a uma vida de renúncia, de dependência de Deus e de santidade. Para nós que acreditamos na graça de Deus, devemos saber que a graça, ela está condicionada à santificação. Não há graça sem santificação, sem separação do pecado. Não é porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida que devemos viver de qualquer maneira, praticando qualquer coisa, nos distanciando da palavra do Senhor. Não. Pelo contrário, a salvação, ela ainda será para todos nós consumada. Nós temos a salvação. Nós somos salvos realmente pela graça. Mas ainda estamos vivendo na terra. Não estamos ainda no céu. A salvação, ela já foi consumada para aqueles que morreram em Cristo e estão no seio de Abraão. Para nós, estamos ainda aqui nesse corpo, ainda estamos nessa vida, o que devemos fazer é tomar posse da vida eterna. Amém? Devemos todos os dias
acordar salvo e dormir salvo. E não simplesmente acordar sem nenhuma expectativa, sem nenhuma motivação para servir e andar na presença de Deus. Não. Temos que estar sempre motivados. Se somos verdadeiramente salvos, e a nossa fé diz a cada um de nós que verdadeiramente somos salvos, então devemos viver como salvo, tomando posse diariamente da nossa salvação. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, tome posse da sua salvação diariamente. Diga mais, diga, ela é um presente de Deus para a sua vida. Não é para perder, mas salvação pode ser perdida. Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês a respeito exatamente desse tema que Paulo ordenou a Timóteo. Paulo disse: milita a boa milícia da fé. Ou seja, esteja sempre combatendo com a fé as entraves espirituais. Os espíritos malignos que vivem em derredor, buscando a quem possa tragar. Mas ele não disse só isso. Ele não falou só da guerra espiritual que nós travamos contra as hostes espirituais da maldade. Ele não fala só disso. Ele fala também que nós devemos tomar posse da vida eterna. E ele diz, para a qual também foste chamados. Paulo disse a Timóteo, toma posse da vida eterna. Você foi chamado para ela. A palavra para nós outros, nesta noite, é: vamos tomar posse da vida eterna, porque nós fomos chamados para termos a vida eterna conosco. Fomos chamados para isso. Fomos chamados para sermos cidadãos do céu e não cidadãos da terra. A Bíblia é clara em nos afirmar que passarão céus, mais de um, céus vão passar, e também passará a terra, mas que a palavra de Cristo, a palavra de Deus, não passará. Não podemos viver, amados, como se a nossa vida nunca fosse terminar aqui nesse planeta. Quero lembrar a cada um de nós que a nossa vida não passa de um vapor. É um vapor que logo se desfaz. Não sabemos se vamos chegar ao mais um ano de vida. Não sabemos se vamos entrar no amanhã vivo. Não sabemos se, ao iniciarmos esta semana hoje, se chegaremos ao final dela. Então estamos aqui certos que não sabemos verdadeiramente como e nem o que acontecerá conosco amanhã. Há uma dependência de Deus muito grande. Estaremos vivos amanhã, se assim o Senhor permitir.
chegaremos a algum lugar amanhã, se o Senhor permitir. Na verdade, é que a nossa vida, essa vida física, ela, quando é confrontada com a vida que há de vir, com a vida que teremos, que é chamada de vida eterna, entendemos que a vida física, essa vida física, ela não significa muito. É apenas um passar de tempo. E tão curto que é. Então, é necessário, é preciso que cada um de nós, diariamente, tome posse da vida eterna. Diga outra vez para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela: tome posse da vida eterna. Por quê? A nossa vida, essa vida que nós temos, é finita. Ela vai ter fim. Essa vida física, meu irmão, ela vai ter fim. Você pode realmente, entrar na academia, você pode realmente zelar do seu corpo, você pode zelar realmente da sua alimentação, comendo tudo que é saudável, mas comer tudo que é saudável, tendo um corpo físico em forma, não evitará a morte. Preste atenção nisso. Não evitará a morte. Todos nós, um após outro, vamos morrer. Comendo bem ou comendo mal, cuidando do corpo, da mente ou não, todos nós iremos passar pela morte física. Só uma coisa nos livrará da morte física, é o arrebatamento. Se acontecer hoje, seremos arrebatados e não passaremos pela morte física. Fora disso, todos morrerão. Todos morrerão. Eu quero te convocar nesta hora a você viver comigo esta dura realidade. Que realidade, pastor? Um dia nós vamos desaparecer. Não estou falando agora de arrebatamento. Eu estou falando de morte. Essa vida é finita. Ela tem um fim. Não viva como se nunca fosse morrer. Ame as pessoas. Ame a você mesmo. Ame a Deus. Pratique o bem. Seja bondoso. Seja íntegro. Não seja orgulhoso, arrogante. Não seja as pessoas ou a pessoa que olha os outros de cima para baixo, como se estivessem nas alturas e os outros não passassem de gafanhotos insignificantes. Todos nós temos ou teremos um fim. Todos nós vamos descer à sepultura. Essa vida é finita. Por isso, eu e você temos que tomar posse da vida eterna. Da vida que não terá fim. Da vida que não se corrompe. Da vida que não acaba mais. Ela já é chamada de vida eterna. E a vida eterna, ela é individual. Você cuida, toma posse diariamente da sua vida eterna. E eu tomo posse diariamente, conservo a minha vida eterna, que a mim não custou nada, foi um presente de Deus.
E lembro-vos que a vida eterna é um presente de Deus para todos. E nós temos que se apossar dela, tomar posse, cuidar, praticar, nutrir. Eu não posso viver como um simples religioso. Você não pode viver como uma simples religiosa. Diga, eu não sou. Repita, diga assim, eu sou um cidadão do céu. O sangue de Jesus nos comprou para não habitarmos eternamente aqui. O sangue de Jesus nos comprou porque Deus, através de Jesus Cristo, preparou o lugar. E Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Mostrando-nos que um dia seremos tirados da terra. Um dia acontecerá alguma coisa que tragará a nossa vida física, que morreremos. Porque a vida que nós temos é finita. Se você tiver coragem, diga para a pessoa que está do seu lado. Diga bem assim para ela. Diga, não bote muita fé nessa vida temporária. Amém? É temporária, irmão. É por um pouco de tempo. Vai ser uma luta muito grande para mim e você ficar aqui até os 100 anos. Vai ser uma luta. Quanto mais a gente envelhece, mais a gente vai se tornando inútil. A utilidade vai, desaparecendo. Dentro de algum tempo vocês vão dizer, pastor Alexandre já não prega mais como antigamente. A voz começa a ficar embaçada, as tremuras começam a ser visíveis, a utilidade começa a desaparecer. Todos nós chegaremos o dia que não seremos mais úteis. Para que tanto orgulho? Para que tanta ambição? Para que tanta cobiça? Para que tanta maldade? Se dentro de pouco tempo não prestaremos para mais nada. Fisicamente falando, não prestaremos para mais nada. Teremos que dar o lugar aos mais jovens, aos mais vigorosos, aos que têm mais saúde. Quantos já não dizem bem assim, eu não posso fazer porque não tenho saúde? Quantos não são aqueles que não podem mais se ocupar com o reino de Deus, fazer a obra de Deus, porque dizem, estou cansado, já não sou mais o mesmo. Quantas não são as pessoas que chegam para nós e dizem assim, olha, eu já evangelizei, não havia um domingo à tarde que eu não saía para evangelizar, eu já fiz culto nos hospitais, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu não perdia uma reunião, quer fosse dentro do templo ou fora do templo, mas hoje as pernas não aguentam, hoje a coluna não deixa, hoje tem se tornado cada vez mais inativo, por causa realmente da vida finita que temos agora nesse corpo. Então aproveite bem as energias que você tem, aproveite bem a força, o vigor que você tem, a saúde que você tem, para se dar para a obra de Deus. E tome posse
da sua salvação diariamente. É um mandamento. Paulo não disse para Timóteo: se você quiser, tome posse. Se ela for agradável, tome posse. Se ela for do seu interesse, tome posse. Paulo diz categoricamente para Timóteo: toma posse da vida eterna. Toma posse, você foi chamado para isso. Para se tomar posse da vida eterna, temos que realmente aguentar calúnia, aguentar zombaria, aguentar os entraves da vida, mas estar firme, sabendo que aquele que nos fortalece é o Todo-Poderoso e nos levará às mansões celestiais. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: tome posse da vida eterna, porque essa vida é passageira. Salmos 90:10. Vou lhe mostrar na Bíblia que o que eu estou falando está escrito na Bíblia. E quero realmente lhe mostrar por que devemos tomar posse da vida eterna. Porque devemos exercitar a nossa salvação, praticar a nossa salvação. Salmos 90, versículo 10. Leia aí em voz alta alguém, por favor. Se você puder ficar de pé, leia em pé, porque a voz sai mais alta. Salmos 90, versículo 10. Amém? Isso é Bíblia, meu amado. Jovem, isso é Bíblia. Senhor, senhora, isso é Bíblia. Eu vou ler outra vez. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Pela Bíblia, eu só tenho 5 anos de vida. Aí você diz: sangue de Cristo tem poder. Não, para eu passar disso, é necessário que eu me cuide. É necessário que eu não me envolva com coisas que venham contaminar a minha alma, meu espírito e o meu corpo. Essa é a grande verdade. O tempo determinado para todos pela Bíblia é de 70 anos. Passar de 70 anos é canseira e fadiga. Aqueles que chegam aos 80 anos, eles chegam cansados, fadigados. Então, olha para mim, a vida é muito curta. Você entendeu? Ah, pastor, o sangue de Cristo tem poder, eu não quero nem pensar. Mas é para pensar, porque é a realidade. É a realidade. Não, Deus é mais, sangue de Cristo tem poder, eu não vou morrer. Só se o arrebatamento acontecer hoje. Se não acontecer o arrebatamento hoje, passaremos pela morte, sim. Ela é real. E ela virá para cada um de nós. Ou hoje ou amanhã, ou daqui a alguns anos, mas virá. Então toma posse da vida eterna.
Amém? Toma posse da vida eterna, pratica a tua salvação, alimenta o teu espírito, vive todos os dias como salvo. Não vive para ser salvo, mas vive como salvo. Estou salvo e nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, quantos ouviram aqui a letra da música que as crianças dançaram? Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quer ver outra coisa? Tiago, capítulo 4, versículo de número 14. Tiago 4,14. Essa é a realidade da palavra, meus queridos. É a realidade da Bíblia. É a realidade da palavra de Deus. Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um tempo e depois se desvanece. Você não tem o controle real do que vai acontecer amanhã. Nós planejamos o nosso futuro, é certo, nenhum pecado nisso. Nós planejamos alguma coisa para amanhã, é certo, devemos fazer, mas só irá acontecer se Deus permitir. Só irá acontecer se Deus permitir. Você pode planejar, você pode dizer: amanhã eu vou passear, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou comer do bom e do melhor. E ao acordar, você acorda e desaparece. E aí nada do que planejou aconteceu. Porque dependemos de Deus. Mesmo planejando a nossa vida, nós dependemos do Senhor. Quem está me entendendo? Tome posse da vida eterna. É o tema da nossa pregação nesta noite. O tema desta pregação é: toma posse da vida eterna. Por favor, abra a sua Bíblia também. Em 1 de Pedro 1,24. Está aí pertinho de Tiago. Depois de Tiago vem 1 de Pedro 1,24. Eu não sei porque tem tantas pessoas, amados, orgulhosas, prepotentes. Eu não sei porque existe tanto ser humano que vive como se nunca fosse morrer, como se nunca fosse precisar do outro. A vida era para ser cada um de nós ajudando uns aos outros. Mas temos um grupo de seres humanos na terra que só quer levar vantagem um do outro. Olha o que diz a palavra. 1 de Pedro 1,24. Porque toda a carne é como erva. Toda a carne é como erva. Murcha, seca, cai. E toda a glória do homem, como a flor da erva, desaparece no vento. Desaparece se as abelhas não forem logo ali pegar o que elas precisam pegar, o pólen. Elas não conseguem, porque a flor cai. E diz a palavra: secou-se a erva
e caiu a sua flor. A flor da mocidade cai. A flor da utilidade cai. Nós temos um prazo limitado. Se não for realmente por ajuda mecânica, e se não for por um milagre de Deus, a mulher não consegue engravidar depois de uma certa idade. Tem aquelas que nem assistida conseguem engravidar. Os homens, cada ano que passa, a quantidade de espermatozoide diminui, e vai chegar o tempo que não tem mais nenhum. Isso é a vida. Amém? Isso é a vida. Isso é o que somos. Isso é o que somos. A idade vai chegando, o tempo vai passando e vamos nos enfraquecendo em todas as áreas. Se o nosso espírito não estiver bem, se o nosso emocional não estiver bem, é um fracasso para nós. Declare comigo, diga: o tempo está passando. Amém? Você entendeu o que quer dizer o tempo está passando? Eu vou explicar para você. Não é mais um dia, é menos um dia. Amém? Todo dia que passa é menos um. Nós estamos na contagem regressiva. Um dia eu e você vamos nos deparar, ficar frente a frente com a morte. E ela vai nos vencer. Amém? Lança o orgulho fora. Lança a ambição fora. Deixa realmente de lado essas coisas prejudiciais. E vive realmente a humildade. Vive realmente o amor, que é importante vivermos o amor. Jó, ele escreveu algo muito interessante. Eu gostaria que você lesse. Abra a Bíblia aí no livro de Jó, no capítulo 7. Jó é antes dos Salmos. Capítulo 7 de Jó, versículo de número 9. Jó 7, 9. Alguém lê? Fique em pé e leia, que a sua voz sai mais alta. Leia, meu irmão. Pois é. Pois é. Ninguém tem 1, 2, 3, 4, 5 vidas. Isso só no videogame. Aqui está muito claro. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura, aquele que morre, nunca tornará a subir. Vai se decompor. Os ossos vão desaparecer. Não vai ficar nada. Só o poder de Deus que trará a ressurreição naquele dia. Então, amado, para quê? Tanta banca? Todos nós iremos para o mesmo lugar. Cemitério. Todos nós seremos colocados debaixo da mesma terra. Terra fria.
Bilhões de bactérias estão dentro de nós, esperando a nossa morte para devorar a carne em frações de segundos. Morreu, as bactérias começam a devorar, e daqui a pouco está fedendo. E quando vai ver ali, todos os órgãos, toda a carne foi devorada. E com o tempo será devorado também os ossos. Por que não amar, meu irmão? Por que não realmente amar o próximo? Uma vez que não somos melhores um dos outros. E não adianta a gente se esconder. Não adianta a gente não quer nem saber de morte. Não quero nem saber. Ela existe, ela faz parte do nosso dia a dia e ela vai nos tragar a qualquer momento. Essa é a verdade. Não viva como não fosse morrer, porque todos nós morreremos. Você está me ouvindo? Tome posse da vida eterna. É a mensagem de hoje. Tome posse. Amanhã eu e a pastora Josefa vamos completar 21 anos de casados. Parece que foi ontem, mas passou, querido. Parece que foi ontem. Há 20 anos atrás, quem sabe você era um bebê. Mas passou. Amém? É assim. O tempo. É assim. A vida. Olhamos para os nossos filhos e dizemos: parece que foi ontem. Ontem você era um bebê. Agora você já é um adulto. Já me deu um neto, ou está pensando em me dar um neto. E daqui a pouco os nossos filhos estão nos chamando de coroa. É a realidade. E aí, coroa, como é que está? Se prepare, porque o seu dia de ser chamada de coroa pelos filhos e pelos netos está chegando. A vida é muito curta. Ela passa muito rápido. Aproveita a vida, meu irmão. Aproveita a vida para amar o próximo. Aproveita a vida para evangelizar. Aproveita a vida para falar do amor de Deus. Aproveita a vida para ser fiel ao Senhor, porque se não for fiel a Deus nesta vida, na outra não vai precisar. Amém? Não vai precisar. Lá no céu não vai ter como. Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Lá no céu não tem como. Senhor, eu quero te aceitar como meu Salvador. Lá no céu não tem como. Outra coisa que não tem como: Senhor, eu estou aqui no céu, perdoa os meus pecados, porque aqui nunca mais eu vou pecar. Não tem como. Se foi pecado que impediu para ir para o céu, não entra. Esse é o momento que estamos vivos. Esse é o momento que podemos nos consertar. Esse é o momento que podemos abandonar o pecado. Esse é o momento que podemos deixar a nossa oferta no altar e ir nos reconciliar com os irmãos. A igreja está calada. Será que vocês não estão entendendo? Diz amém. Amém. Diz glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: o Senhor está falando comigo. Ele está falando comigo também. Ele está falando conosco.
Amém? Essa é a realidade. Quais são algumas características da vida eterna? Para nós encerrarmos. Não vou tomar muito tempo, não. A vida eterna é um sonho possível. Diga comigo, a vida eterna é um sonho possível. Foi gerado por Jesus Cristo. Jesus veio para que nós sonhássemos com a vida eterna. Olha o que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toca na pessoa que está do seu lado, diga para ela, a vida eterna é mais que um sonho, é uma realidade. Diga, toma posse. Jesus merece um aplauso. Aleluia. João capítulo 3. Você está gostando dessa mensagem? Quem está gostando, diga amém. Terça-feira ela vai para a reprise, lá no YouTube. Pega teu caderno e anota tudo lá. E lá é bom, não é bom, porque você não vai poder dar pausa. Vai ter que assistir direto. João 3, 36. Posso ler? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Diga para a pessoa que está do seu lado, provoque ela, diga vida eterna só em Jesus. Se sair de Jesus, acabou a vida eterna. Amém? É extraordinário o que a Bíblia fala. Eu não questiono a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não questiono. E está correto. Aquele que crê no Filho, aquele que crê em Jesus, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Diga comigo, é tudo ou nada? Ou toma posse da vida eterna, ou receberá a ira de Deus. O que é que você vai escolher? Amém? Eu não estou inventando nada. É a Bíblia aqui, ó. E ela não foi escrita por mim. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá. Meu Deus, é terrível. Não verá a vida. Não é uma questão só de ter, mas o texto está dizendo que não verá, não vai ver a vida eterna. Ele não terá como ver a vida eterna, mas ele terá a ira de Deus sobre ele e a ira de Deus permanecerá. Devemos fugir do abismo. Devemos fugir daquilo que nós achamos
que Deus é misericordioso e vai realmente levar para o céu de glória dele qualquer um que esteja de qualquer maneira. Não é assim. Ele vai levar para o céu, que tem ruas de ouro, aqueles que tomaram posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. É a melhor coisa que eu e você fazemos. Amém? Aleluia. Aí mesmo em João, capítulo 6, versículo 68. Olha o que foi que Pedro disse para Jesus. Só existe um que tem a vida eterna para nos dar. João 6, 68. É isso mesmo? Se eu ver aqui se é isso mesmo, para eu não falar bobagem. É isso mesmo, está aqui. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Tome posse de Cristo como teu conselheiro, como teu Senhor, como teu mestre, como teu professor, porque só Jesus tem palavras de vida eterna. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, diz assim: o que é que você está fazendo que não toma posse da vida eterna? Amém? Eu vou terminar. E eu quero finalizar dizendo exatamente isso. Deus não enviou Jesus para nós nos perdermos. Se perder é opcional. Você só vai se perder se quiser. Se não quiser colocar a vida em ordem, se não quiser andar na luz, se não quiser obedecer a palavra, aí se perde mesmo. Se endurecer o coração, que nada. Se deixar o tempo ir passando, para poder colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem, não perde tempo. Em nome de Jesus, não perde tempo. Tem alguma coisa para deixar de errado? Deixa hoje. Sai daqui decidido. Não, eu vou consertar a minha vida. Eu vou pôr a minha vida em ordem. Se eu morrer amanhã assim, como é que fica? Não vem para cá me dizer que Deus é quem sabe. Não. Não. Tem pessoas que realmente ela transfere a responsabilidade para Deus. A responsabilidade de consertar é minha. A responsabilidade de colocar a vida em ordem é minha. A responsabilidade de deixar o pecado é minha. A responsabilidade de me chegar para Deus é minha. A responsabilidade de ser diferente é minha. Não é de Deus. Eu não posso transferir a responsabilidade para Deus. Não, se Deus quiser, Ele me conserta. Mas você está querendo? Você está querendo se consertar? Você está querendo viver a vida de Deus? Deus não força ninguém. Deus nos chama diariamente ao arrependimento. Deus nos chama diariamente à mudança de vida. É isso que Deus quer de nós. Mudança de vida, mudança de comportamento. Uma vida de mais comunhão com Ele. Uma vida mais séria com Ele.
uma vida de mais obediência a Ele. Eu vou repetir o que diz a Bíblia aqui para nós. Eu vou repetir mesmo. A Bíblia diz para nós que a salvação é só em Jesus Cristo. Não há um manual de salvação aí fora. Não há um manual realmente na minha mente. Não, eu vou fazer o que eu quiser fazer e vou me dar bem. Nas normas de Jesus, não. No reino de Deus, não. Então devemos parar. A primeira coisa que devemos parar é parar de achar. Achar que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Achar que as coisas não são assim. Examine as Escrituras. Leia a Bíblia. Não bote o seu achismo. Não fique pensando que Deus tem o culpado por inocente. Não tem. Deus não tem. Arrependei-vos e credes no Evangelho. É o que diz a Bíblia. Arrependimento é mudança. Eu não posso continuar com os mesmos hábitos. Eu tenho que tomar posse da vida eterna. E como tomar posse da vida eterna? É verdadeiramente praticando aquilo que Deus quer que eu pratique. Eu viver uma vida de salvo e não uma vida de perdido ou uma vida de aventura. Será que eu vou ser salvo? Deus não quer isso. Deus não morreu, não entregou a sua vida à igreja para que a igreja seja um povo aventureiro. Não, eu estou aqui, mas não sei. Eu não sei se vou estar no céu. Se você tomar posse da vida eterna, se nós tomarmos posse da vida eterna, nós teremos a garantia que naquele dia que o Senhor vier arrebatar a sua igreja, estando vivos ou mortos, nós estaremos salvos. Aleluia. Amém? Levante a sua mão e diga, em nome de Jesus, eu creio que vivo ou morto, arrebatado, naquele dia, eu estarei com o meu Senhor para sempre. Aplauda Ele. Se coloque em pé em nome de Jesus. Tome posse.